Nada naquela noite poderia ter preparado Chitãozinho e Chororó para o que estava prestes a acontecer. Eles subiriam ao palco para mais uma homenagem, bonita, importante, mas semelhante a tantas outras que já haviam recebido ao longo da carreira. Porém, em meio às luzes, aplausos e discursos ensaiados, uma senhora simples, de passos lentos e olhar brilhante, transformaria aquele momento em algo que a dupla jamais esqueceria. E bastaria uma única voz, frágil, trêmula, porém carregada de verdade, para fazer dois gigantes da música sertaneja ficarem completamente em silêncio. Eles já receberam prêmios, homenagens grandiosas e aplausos do mundo inteiro, mas nada, absolutamente nada, preparou Chitãozinho e Chororó para o que aconteceu naquele palco. Quando uma fã idosa, desconhecida, de passos lentos e olhar brilhante, abriu a boca para cantar, o tempo simplesmente parou. E o silêncio da dupla revelou uma emoção que nem as câmeras conseguiram esconder. Hoje, você vai conhecer a história mais simples, mais verdadeira e mais arrebatadora que esses dois gigantes da música sertaneja já viveram. O auditório estava tomado por uma expectativa tranquila, daquele tipo que precede homenagens tradicionais. Tudo parecia seguir o roteiro. Os produtores caminhavam de um lado para o outro ajustando detalhes finais, jornalistas acomodavam câmeras, fãs ajeitavam celulares na esperança de registrar um momento especial. As luzes realçavam cada elemento do cenário, desde o grande painel com fotos históricas da dupla até os arranjos de flores que enfeitavam o palco. Chitãozinho e Chororó estavam nos bastidores, conversando com membros da equipe, revisando o cronograma e sorrindo para cumprimentar amigos que surgiam para parabenizá-los. Eles estavam preparados para tudo, ou ao menos pensavam que estavam. Enquanto isso, sentada quase escondida na primeira fileira, Dona Sebastiana segurava o mesmo caderninho onde, por décadas, anotava trechos de músicas, sentimentos que as canções despertavam, e memórias que se recusava a deixar desaparecer. Ela observava tudo com um brilho ansioso no olhar, como se o tempo estivesse correndo rápido demais. Seu coração batia forte, não pelo medo de subir ao palco, mas pela grandeza do significado daquele instante. A voz dela carregava uma história que nenhum vídeo de biografia, por mais bem produzido que fosse, poderia contar. E entre as cadeiras preenchidas por fãs e artistas famosos, poucos perceberam a emoção silenciosa daquela senhora. Ela apertava o lenço dobrado nas mãos, respirava fundo e mentalizava o pequeno trecho da música que mudara sua vida décadas atrás. Cada palavra dizia mais do que qualquer discurso pronto. Cada nota guardava lembranças que ela nunca havia compartilhado com ninguém. E naquele breve intervalo entre a organização dos números e a entrada oficial da dupla, ela sentiu algo dentro de si se alinhar, como se a vida inteira estivesse empurrando-a para aquele momento. Quando a cerimônia começou, aplausos tomaram o ambiente. A dupla entrou sorrindo, acenando, emocionados com a homenagem. Eles não faziam ideia de que, naquela noite, o momento mais marcante não viria de um troféu, nem de um artista famoso, nem de uma produção elaborada. Viria de uma fã que carregava na própria voz a história de gerações inteiras que cresceram ouvindo suas canções. E o destino já estava desenhando a cena, silenciosamente, como sempre faz antes de um grande impacto. Dona Sebastiana acompanhava cada fala com uma delicadeza que só quem viveu profundamente aquela música poderia ter. Ela sorria quando algum convidado relembrava os primeiros shows da dupla, chorava baixinho quando apareciam imagens antigas no telão e apertava o coração quando escutava gravações de sucessos que fizeram parte da vida dela. Mas havia algo mais, um segredo, uma história silenciosa, uma verdade que ela nunca havia compartilhado com ninguém, nem mesmo com a própria família. Cada verso de Chitãozinho e Chororó a acompanhou nos momentos mais difíceis e mais felizes da existência. A música que ela planejava cantar naquele palco não era apenas bonita. Era a música que embalou seu casamento, a que a sustentou quando perdeu o marido, a que a ajudou a criar os filhos, a que a acompanhou nas noites frias, quando a solidão ameaçava vencê-la. Era parte da alma dela. E enquanto os discursos continuavam, a idosa percebia que seu momento se aproximava.
O apresentador mencionou que pessoas especiais haviam sido convidadas para dar depoimentos. Alguns artistas apareceram no telão, outros subiram ao palco. Mas o nome dela ainda não tinha sido chamado, e isso fazia seu coração acelerar ainda mais. O público não sabia quem era ela. Não sabiam que aquela mulher simples guardava algo poderoso, a força de uma vida inteira dedicada a 2 ídolos que ela nunca havia encontrado pessoalmente. Quando finalmente o organizador se aproximou da primeira fila, estendeu a mão e disse seu nome no microfone. Uma onda de emoção percorreu todo o auditório. Aquela senhora de passos lentos, porém cheios de coragem, levantou-se. O silêncio que se formou foi quase imediato. Não era um silêncio comum. Era o silêncio de expectativa, respeito e curiosidade. Ela subiu com cuidado, mas determinada, como se aquela caminhada curta fosse uma travessia de décadas. Ao chegar no centro do palco, respirou fundo. As luzes a envolveram. A plateia aguardava. A dupla a observava com carinho e surpresa. E então, com o caderninho fechado ao peito, ela permitiu que sua história começasse a ser contada. Não por palavras, mas pela música que sempre a sustentou. Quando Dona Sebastiana finalmente ergueu o rosto para a dupla, havia nos olhos dela uma mistura de reverência e coragem que ninguém ali poderia ignorar. Sem esperar que lhe entregassem um microfone, ela apenas respirou fundo, segurou o lenço com mais firmeza e abriu a boca para cantar. A primeira nota saiu frágil, quase tímida, mas carregada de uma emoção tão densa que atravessou o palco como um raio de lembranças. A plateia se calou completamente. Era como se o tempo tivesse parado só para ouvir aquela voz que, apesar da idade, carregava uma precisão emocional impossível de ensaiar. Não havia técnica, não havia acompanhamento, não havia cenário planejado. Era apenas ela, e a verdade pura de uma vida inteira transformada em melodia. Chitãozinho e Chororó ficaram instantaneamente imóveis. A dupla, que há anos dominava palcos gigantes e multidões, parecia incapaz de se mover. As expressões deles mudaram no mesmo instante. Os sorrisos se desfizeram, substituídos por um brilho silencioso nos olhos. Eles reconheceram a música no primeiro verso, mas reconheceram também algo que nunca haviam ouvido antes. Era como se a canção estivesse renascendo ali, recriada pela voz de alguém que a tinha transformado em abrigo, consolo e memória. Dona Sebastiana continuava cantando. Cada palavra carregando a força de quem nunca esqueceu o que sentiu na primeira vez que ouviu aquela melodia no rádio. As mãos dela tremiam, mas a voz não. E a cada verso parecia que ela entregava à dupla um pedaço da sua história, como se estivesse finalmente devolvendo tudo o que eles haviam lhe dado ao longo da vida. Momentos de alegria, força nos dias difíceis, companhia nas noites silenciosas. As câmeras captavam cada detalhe, a respiração pesada de Chororó, o olhar marejado de Chitãozinho, o público segurando lágrimas, a própria senhora cantando com o coração aberto. Era impossível não sentir algo, era impossível não se emocionar. E quando ela alcançou o refrão, sua voz ganhou uma firmeza inesperada, uma convicção quase sagrada. Era como se naquele momento ela não estivesse apenas cantando para eles, mas com eles, como parte da história da dupla, como parte da alma que aquelas músicas haviam construído ao longo dos anos. E foi nesse refrão que aconteceu. Chitãozinho deu um passo involuntário para trás, colocando a mão no peito, enquanto Chororó, com os olhos completamente cheios d'água, inclinou a cabeça, rendido. A homenagem havia ultrapassado qualquer limite do que eles conheciam. Não era apenas bonita, era transformadora. Foi ali, naquele instante, que a dupla inteira ficou completamente em silêncio. Não porque faltavam palavras, mas porque nenhuma seria capaz de expressar o que estava acontecendo. O refrão ainda ecoava quando o auditório se viu imerso em uma comoção coletiva. Não era um choro espalhafatoso, era um silêncio pesado, sincero, preenchido por lágrimas contidas e respirações trêmulas. A plateia não sabia se devia aplaudir, chorar ou simplesmente observar aquela cena rara que se desenrolava diante deles. Era como assistir a um reencontro espiritual entre ídolos e fã,
entre arte e vida, entre passado e presente, tudo condensado na voz de uma senhora que, até aquele momento, era apenas mais um rosto entre tantos. Dona Sebastiana, ainda de olhos fechados, continuava seu pequeno trecho com devoção. Ela não cantava para impressionar, nem para brilhar. Cantava porque precisava. Cantava porque havia carregado aquela música dentro de si por tanto tempo que, ao liberá-la, parecia quase estar libertando também algo que seu coração segurava há décadas. Quando terminou, a última nota ficou suspensa no ar como um fio delicado, que ninguém ousou interromper. Foi então que ela abriu os olhos. A primeira coisa que viu foram os rostos emocionados de Chitãozinho e Chororó. Os dois pareciam incapazes de falar. Chitãozinho tinha os lábios entreabertos, mas nenhuma palavra saía. Chororó, com o queixo trêmulo, tentava disfarçar as lágrimas, mas não conseguia. Eles estavam diante não apenas de uma homenagem, mas de um testemunho de vida. Algo que escapava à razão, ao estrelato, à grandiosidade dos palcos. O apresentador, visivelmente emocionado, tentou retomar o controle da cerimônia, mas percebeu que não havia nada para conduzir. A cena tinha ganhado vida própria. A homenagem não era mais parte da programação, era o próprio coração do evento. Dona Sebastiana sorriu para a dupla, um sorriso pequeno, simples, mas cheio de significado. Era um sorriso de quem finalmente devolveu a gratidão que carregou por tantos anos. O auditório inteiro percebeu. E quando ela deu um pequeno passo para trás, prestes a descer do palco, Chitãozinho estendeu a mão instintivamente, como se dissesse em silêncio: "Não vá embora ainda." Ele não sabia o que queria dizer, não tinha discurso preparado. Apenas sentia que aquela história não podia terminar naquele refrão. E foi assim, com o gesto de um artista tocado profundamente, que o rumo da noite mudou. A homenagem, que deveria durar poucos minutos, transformou-se em algo maior, quase sagrado, que ninguém ousaria interromper. Ao ver que a dupla queria que ela permanecesse no palco, Dona Sebastiana ficou por um instante sem reação. Seus olhos buscaram apoio na plateia, como se perguntassem silenciosamente se aquilo realmente estava acontecendo. Mas o público apenas fazia movimentos afirmativos com a cabeça, incentivando-a. A energia daquele auditório parecia envolvê-la, sustentá-la, como se centenas de mãos invisíveis a segurassem para que não vacilasse. Chitãozinho aproximou-se primeiro, com a mão ainda estendida. Ele a segurou com uma delicadeza que contrastava com sua emoção evidente. Chororó se aproximou logo em seguida e tocou seu ombro, como alguém que reconhece, no silêncio, uma história que ainda não foi contada. A idosa sentiu o calor daquele gesto como um abraço que atravessava anos de distância entre fã e artista. Sem que ninguém pedisse, ela começou a falar. A voz era baixa, porém firme, a mesma firmeza que havia sustentado a canção alguns minutos antes. Ela disse que acompanhava a dupla desde o início, que tinha visto os primeiros sucessos, que cantava suas músicas para embalar seus filhos, que ria e chorava com cada letra que falava de amor, saudade, esperança e fé. Mas havia algo mais, algo que ela nunca havia dito a ninguém. Essa música, essa que eu cantei, ela começou, apertando o caderninho contra o peito. Foi a última que meu marido ouviu antes de partir. O impacto da frase percorreu o auditório como um sopro que apaga todas as distrações. Era possível ouvir alguém engolir seco na plateia. As câmeras se aproximaram daquele rosto enrugado, porém cheio de luz, revelando cada detalhe da emoção que transbordava. Ela continuou, explicando que naquela noite, décadas atrás, tinham dançado devagar na sala de casa enquanto a música tocava no rádio. Era o momento favorito deles, sem luxo, sem festa, só os dois e a canção. Na manhã seguinte, a vida mudaria para sempre. E desde então, ela guardou aquela música como quem guarda uma promessa, como quem preserva um tesouro que não se pode quebrar. Chitãozinho colocou a mão na boca ao ouvir aquilo, completamente desarmado. Chororó fechou os olhos por um instante, tentando segurar a própria emoção, mas falhando.
Aquela senhora não estava apenas cantando uma música, estava compartilhando um pedaço de sua alma que nunca havia sido mostrado a ninguém. E naquele palco, diante de seus ídolos, ela finalmente liberava uma dor guardada, transformando-a em gratidão. O público chorava com ela, a dupla chorava por ela. Era impossível não se deixar tocar por aquela verdade tão pura. E Dona Sebastiana, ainda segurando o lenço dobrado, parecia mais leve, como se cantar tivesse devolvido a ela algo que ela nem sabia que ainda precisava recuperar. Depois da revelação, um silêncio imenso tomou o palco. Não era o silêncio desconfortável de quem não sabe o que dizer, mas o silêncio profundo de quem sente demais e precisa de espaço para que as emoções encontrem lugar. Era um silêncio que abraçava, que entendia, que respeitava. E que dizia muito mais do que qualquer discurso poderia expressar. Chitãozinho foi o primeiro a se movimentar. Ele enxugou discretamente as lágrimas, respirou fundo e, com a voz embargada, disse que nunca, em toda a carreira, tinha vivido algo tão verdadeiro. Sua fala era pausada, como se cada palavra precisasse atravessar um nó em sua garganta antes de sair. Ele confessou que, ao ouvir a idosa cantar, sentiu a própria música voltar para casa. Disse que, naquele momento, percebeu que as canções que eles criaram não pertenciam apenas a eles. Pertenciam às histórias das pessoas, aos amores que viveram, aos sonhos, às despedidas, às memórias mais profundas. Chororó, por sua vez, aproximou-se de Dona Sebastiana e segurou suas mãos. Olhou em seus olhos como quem olha para alguém que lhe devolveu algo precioso. Ele agradeceu pela coragem dela, pela sinceridade, pela força que havia colocado em cada verso. Disse que a música só é eterna quando encontra alguém que a vive de verdade, e que ela era a prova viva dessa eternidade. A plateia começou a aplaudir lentamente, como quem tenta não quebrar a delicadeza daquele momento. Era um aplauso suave, cheio de respeito, que cresceu conforme as pessoas se levantavam, tocadas pela profundidade do que tinham acabado de testemunhar. Ninguém queria que aquela emoção se dissipasse. O público queria que Dona Sebastiana sentisse todo o carinho que ela acabara de espalhar pelo auditório. A idosa, surpresa com a repercussão, levou uma das mãos ao rosto e chorou silenciosamente. Não era choro de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentia que a música que carregou com tanto amor tinha finalmente encontrado seu destino, os ouvidos e o coração daqueles que a criaram. Chitãozinho e Chororó, percebendo a comoção, se aproximaram mais dela, formando quase um abraço a três. Um gesto simples, mas que simbolizava tudo: gratidão, respeito, carinho e reconhecimento. Nesse abraço, não havia artista e fã. Havia apenas 3 pessoas unidas pela força de uma música que atravessou o tempo. E assim, naquele palco iluminado, o silêncio se transformou na ponte que unia suas histórias. Quando o auditório começou a se aquietar novamente, ainda envolto em emoção, alguém da produção fez um gesto sutil para a equipe de som. Ninguém sabia exatamente qual música tocaria, nem mesmo a dupla. Mas quando os primeiros acordes preencheram o ar, um arrepio percorreu todos os presentes. Era a mesma canção que Dona Sebastiana havia cantado, a mesma que embalou o último momento dela com o marido, a mesma que ela havia guardado por toda a vida. O violão começou suave, como se tivesse sido colocado ali por acaso. Mas não era acaso, era destino. Chitãozinho e Chororó reconheceram na hora. Olharam um para o outro, com olhos marejados, como quem pergunta: vamos conseguir cantar? Eles sabiam que aquela música era importante para aquela mulher. E agora, por causa dela, era importante para eles também. A plateia prendeu a respiração. E então, com a voz trêmula, porém firme, Chororó deu início ao primeiro verso. Não era uma performance, não era um show, era um presente, um abraço feito de melodia. A cada palavra, ele tratava a letra como se fosse frágil, como se carregasse ali uma vida inteira. Chitãozinho veio logo depois, entrando com a segunda voz, trazendo aquele equilíbrio perfeito que só os dois conseguem fazer. O público chorava sem vergonha. O apresentador enxugava os olhos.
A equipe técnica tentava disfarçar a emoção. E no meio de tudo isso estava Dona Sebastiana. Sentada no pequeno banco que colocaram para ela, com as mãos entrelaçadas sobre o colo, ela assistia a dupla cantar a música que marcou sua vida. Só que desta vez era para ela. O rosto da idosa iluminou-se de um jeito que nenhuma câmera conseguiria registrar completamente. Era um brilho diferente, um brilho que não vinha dos olhos, mas do coração que se abria após anos guardando lembranças e dores que nunca havia exposto assim. Era como se aquela música, que antes era memória, agora voltasse a viver diante dela. Em certos momentos, ela balbuciava alguns versos, bem baixinho, acompanhando os artistas. Em outros, apenas fechava os olhos, permitindo que a melodia a envolvesse por completo. A canção fluía pelo ambiente como uma onda mansa, trazendo paz, trazendo conforto, trazendo despedidas tardias e reencontros impossíveis. Quando a música chegou ao último refrão, a plateia inteira começou a cantar junto. Era uma corrente emocional tão forte que parecia quase visível. Cada voz tinha sua história, cada voz tinha sua dor, e ali todas se encontravam. E ao final, quando o último acorde vibrou no ar, o silêncio tomou conta novamente. Mas não era mais um silêncio de dor, era um silêncio de cura, de reverência, de amor. E no centro disso tudo, estava uma senhora de cabelos brancos que, sem perceber, havia mudado o rumo daquela noite. A música havia terminado, mas o efeito dela ainda pairava sobre o palco. Chitãozinho enxugou as lágrimas discretamente, não porque queria esconder, mas porque era a única forma de manter alguma compostura diante de tanta entrega. Chororó, com as mãos apoiadas nos joelhos, respirou fundo várias vezes antes de se levantar. Quando o fez, caminhou até Dona Sebastiana como quem se aproxima de um tesouro frágil. Ele pegou o caderninho que ela segurava e pediu com um gesto suave para que ela o mostrasse. A idosa hesitou por um instante, como quem entrega algo sagrado, mas acabou estendendo o pequeno objeto. A capa estava gasta, quase se desfazendo nas bordas. Era um caderno antigo, desse simples, com algumas anotações tremidas, páginas coladas, marcas de dedos, sinais claros de que havia sido manuseado por muitos anos. Chororó o abriu com cuidado. As primeiras páginas tinham letras de música escritas à mão. Não eram composições, mas trechos que significavam algo para ela. Versos que, provavelmente, marcaram fases importantes de sua vida. Em uma página específica, no centro, havia um trecho da música que ela tinha cantado, escrito com uma letra mais caprichada, como se tivesse sido feito em um dia especial. Ao lado, uma data, e abaixo dela, duas iniciais, as iniciais dela e de seu marido. O cantor fechou os olhos por um momento ao ver aquilo, emocionado. Era como se estivesse acessando diretamente um pedaço do amor daquela mulher. Ele devolveu o caderno para ela com as duas mãos, como se estivesse entregando um relicário. E ela o recebeu com o mesmo cuidado. Chitãozinho, por sua vez, perguntou qual era o nome do marido dela. A pergunta foi simples, mas carregada de respeito. A idosa sorriu de um jeito saudoso e respondeu com a voz baixa, quase como se chamasse por ele outra vez. Quando ela disse o nome, a plateia fez um leve murmúrio, como se reconhecesse naquele nome um símbolo de todas as histórias de amor interrompidas pelo tempo. A dupla então pediu 1 minuto, apenas 1 minuto, para fazer algo especial. Eles se voltaram para a banda e conversaram rapidamente. O público observava em silêncio, tentando entender o que estava prestes a acontecer. Mas quando Chitãozinho falou ao microfone novamente, todos sentiram a emoção preparar-se para voltar ainda mais forte. Ele disse: "Essa música marcou a vida dela. Agora, queremos que ela marque a vida de todos vocês. Vamos tocar de novo, mas dessa vez dedicamos a ele." O público explodiu em aplausos. Não era um aplauso barulhento, mas um aplauso emocionado, cheio de significado. O nome do marido de Dona Sebastiana ecoou no auditório como uma despedida carinhosa, como uma homenagem tardia, como um reconhecimento de que o amor deles ainda existia ali,
na memória dela, na música e agora no coração de todos. E assim, mais uma vez, a noite ganhava um novo rumo, conduzida pelo poder de uma história que ninguém poderia ter previsto. A banda começou a tocar novamente, mas desta vez de maneira mais suave, quase como um sussurro. A segunda interpretação da música não era apenas uma repetição, era uma reverência, um tributo. E ao contrário da primeira vez, Dona Sebastiana não ficou apenas como espectadora, ela se tornou parte viva da apresentação. Enquanto Chitãozinho e Chororó cantavam, eles se aproximaram dela e fizeram um gesto para que ela ficasse de pé. A idosa hesitou, sentindo as pernas tremerem não apenas pelo esforço físico, mas pela imensidão do momento. Com delicadeza, a dupla a apoiou, uma mão de cada lado, sustentando-a como se estivessem amparando não apenas seu corpo, mas sua história inteira. Quando ela finalmente ficou de pé, a plateia se levantou junto. Foi espontâneo, natural, profundo. Centenas de pessoas, jovens, adultos, idosos, ficaram de pé em respeito, em amor, em homenagem. Era como se o auditório inteiro dissesse: "Você não canta sozinha, você nunca cantou." A idosa levou a mão ao peito, emocionada demais para cantar naquele momento, mas ainda assim movendo os lábios como quem agradece, como quem conversa com alguém que só ela podia ver. Seus olhos ficaram marejados, mas havia ali um brilho novo, um brilho de leveza. Como se, ao revisitar aquela música, ela tivesse reencontrado algo ou alguém que esteve com ela o tempo todo, mas que naquele instante ganhou forma novamente. A música seguiu até o final, com a dupla cantando para ela e para o marido que partiu, enquanto todos no auditório cantavam junto, numa harmonia comovente. Era difícil identificar quem chorava mais, os artistas, a plateia ou Dona Sebastiana. Mas as lágrimas, ali, pareciam parte da melodia. Cada uma delas contava uma história. Quando o último acorde soou, a plateia permaneceu de pé. Ninguém queria se sentar, ninguém queria quebrar aquele momento sagrado. As palmas ecoavam como uma onda, mas não eram palmas de espetáculo. Eram palmas de gratidão, de reconhecimento, de amor. Dona Sebastiana, segurando novamente o lenço dobrado, enxugou as lágrimas e fez um pequeno gesto com a mão, agradecendo a todos. Um gesto tão simples, mas que provocou ainda mais emoção na plateia. Chitãozinho e Chororó perceberam então que aquele não era apenas um momento especial da noite. Era um daqueles momentos que definem a vida. Aqueles que ficam para sempre, aqueles que lembram aos artistas por que começaram e por quem continuam. E naquele palco, diante de torres de luzes que agora pareciam pequenas perto da emoção verdadeira, a história de 3 vidas se entrelaçava de forma profunda e inesperada. A música havia terminado, a plateia estava de pé, mas algo ainda faltava. Era como se todos ali soubessem que a história ainda não estava completa. Chitãozinho e Chororó também sentiam isso. Havia algo que precisava acontecer antes que aquele capítulo pudesse se encerrar verdadeiramente. Foi Chororó quem deu o primeiro passo. Ele virou-se para Dona Sebastiana, abriu os braços e perguntou com um sorriso cheio de emoção: "Posso?" A idosa não respondeu com palavras. Ela simplesmente se colocou nos braços dele, como se aquele abraço fosse esperado há anos. Chitãozinho logo se aproximou, envolvendo os dois num abraço coletivo. A imagem era tão forte, tão humana, tão verdadeira, que várias pessoas na plateia levaram as mãos ao rosto, incapazes de conter o choro. Não era um abraço entre ídolos e fã. Era um abraço entre pessoas que por alguns minutos compartilharam a mesma dor, a mesma saudade, o mesmo amor. Era um abraço que unia o passado deles ao passado dela, um abraço que dizia tudo o que ninguém conseguia dizer em palavras. A equipe de fotografia registrou o momento, mas não havia câmera capaz de capturar a emoção exata que pulsava ali. Aquele abraço era maior do que a imagem, era maior do que o evento. Era maior do que a música.
Era o tipo de coisa que a vida cria em raros momentos, e quando tudo conspira para que uma história guardada finalmente encontre seu lugar. Quando o abraço terminou, a idosa respirou fundo e disse, com a voz baixinha, mas clara: "Obrigada, vocês devolveram meu amor para mim." A frase caiu sobre o palco como um presente. Chitãozinho levou a mão ao coração. Chororô respirou fundo, tentando conter a emoção. A plateia aplaudiu mais uma vez, mas dessa vez não havia lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão, de beleza, de completude. O apresentador retornou ao palco com cuidado, quase pedindo permissão para interromper aquele momento tão íntimo. Ele disse que aquela noite ficaria marcada para sempre, não apenas para a dupla ou para a produção, mas para todos que tiveram o privilégio de testemunhar aquela história nascer diante deles. Dona Sebastiana foi acompanhada até a beirada do palco, onde recebeu uma salva de palmas que parecia não ter fim. Ela virou-se uma última vez, sorriu, apertou o caderninho contra o peito e desceu devagar. Mas não desceu sozinha. Desceu levando consigo todos os corações que tocou e deixando com a dupla um amor que eles nunca esqueceriam. E assim, em poucas horas, a noite que deveria ser apenas uma homenagem formal se transformou em um dos capítulos mais emocionantes da história de Chitãozinho e Chororó. Uma noite que provou que a música é eterna, mas só encontra seu verdadeiro propósito quando toca alguém como Dona Sebastiana. Se você ama histórias reais, emocionantes e inesquecíveis dos maiores nomes da nossa música, aproveita agora. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Aqui, cada vídeo traz um momento único, daqueles que tocam fundo no coração e você não vê em nenhum outro lugar.